Bom dia, Devocional 5H30. Bom dia para você que está aqui com a gente agora, às 5h33 da manhã. Já temos mais de 50 mulheres aqui reunidas ao vivo. E bom dia também para você que vai assistir essa gravação depois pelo YouTube. A gente quer deixar um convite de você se juntar a nós aqui de manhã cedinho, né? A palavra de Deus diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, a gente está aqui todos os dias, né? Sem falhar, de segunda a domingo, né? De segunda a sexta, às 5h30, e sábados e domingos, às 7h20. E a gente quer convidar você para se encontrar conosco aqui no Ao Vivo. Hoje nós vamos fazer a leitura de 2 textos bíblicos. Eu estou lendo na versão King James. Vamos ler o livro de Juízes, capítulo 6, versos de 1 a 32, e depois nós vamos ler o Salmo 27. Amém? Diz assim o capítulo de Juízes: E os filhos de Israel fizeram o mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos é um ciclo, é o fechamento de um ciclo em Israel, tá, gente? E acaba aqui para nós também. E a mão de Midian prevaleceu contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, e cavernas e fortalezas. E assim, quando Israel semeava, os midianitas subiam, e os amalequitas e os filhos do Oriente, até eles subiam contra eles, e se acampavam contra eles, e destruíam o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam sustento para Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento. Pois eles subiam com seu gado e as suas tendas, e vinham como locustas em multidão, pois tanto eles quanto os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. Israel ficou grandemente empobrecido por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse assim: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu vos fiz subir do Egito, e vos retirei da casa da servidão, e vos libertei da mão dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra. Eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais vós. Porém não obedecestes a minha voz. E veio ali um anjo do Senhor, e se assentou debaixo de um carvalho que ficava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e o seu filho Gideão debulhava o trigo no lugar para escondê-lo dos medianitas. O lagar é o lugar onde se faz vinho normalmente, mas Gideão estava debulhando o trigo. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Gideão lhe disse: Ó meu Senhor, se o Senhor está conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E onde estão todos os milagres os quais os nossos pais nos contaram, dizendo: O Senhor não nos fez subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E o Senhor olhou para ele e disse: Vai neste teu poder, e tu salvarás Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Ele lhe disse: Ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Certamente estarei contigo, e tu ferirás os medianitas como a um homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te, até que eu venha a ti e te traga o meu presente, e o coloque diante de ti. E lhe disse: Aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou e preparou um cabrito, e bolos ázimos de um efa de farinha. Pôs a carne em um cesto, e ele pôs o caldo em uma panela, e o trouxe para fora debaixo do carvalho, e o apresentou. E o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos ázimos, e coloca-os
sobre esta rocha e derrama o caldo. E ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha, e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou-se da sua vista. E quando Gideão percebeu que ele era um anjo do Senhor, Gideão disse: Ai de mim, ó Senhor Deus, porque vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom, e até este dia ainda está em Ofra dos Abiesritas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: Toma o novilho de teu pai, e o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal, que teu pai tem, e corta o arvoredo que está junto a ele. E edifica um altar para o Senhor teu Deus, no cume desta rocha, no local ordenado. E toma o segundo novilho, e oferece um sacrifício queimado com madeira do arvoredo que tu cortastes. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o Senhor lhe disse, e assim foi, porque como temia a casa de seu pai e os homens da cidade, ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-lo à noite. E quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado. E o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: Quem fez esta coisa? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens da cidade disseram a Joás: Traz para fora o teu filho, para que morra, porque ele demoliu o altar de Baal e porque cortou o arvoredo que estava junto dele. E Joás disse a todos os que se levantaram contra ele: Vós rogareis por Baal? Podereis salvá-lo? Que seja levado à morte aquele que roga por ele, enquanto ainda é manhã. Se ele for um Deus, que rogue a si mesmo, já que demoliram o seu altar. Por isso, naquele dia, ele o chamou de Jerubbaal, dizendo: Que Baal defenda contra ele, porque ele pôs abaixo o seu altar. Agora vamos ler o Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem ficarei com medo? Quando os perversos, até meus inimigos e adversários, vieram a mim para comer a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército acampe contra mim, meu coração não temerá. E ainda que a guerra se levante contra mim, nisso eu estarei do Senhor. E eu irei buscar. E com áudio aberto, gente. Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e para inquirir em seu templo. Porque no tempo da dificuldade, ele me esconderá no seu pavilhão, no segredo do seu tabernáculo, ele me esconderá, ele me porá sobre uma rocha. E agora minha cabeça será levantada sobre os meus inimigos ao meu redor. Portanto, oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de alegria. Sim, eu cantarei louvores ao Senhor. Ouve, ó Senhor, quando eu clamar com a minha voz. Tem misericórdia sobre mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai a minha face, meu coração disse a ti, tua face, Senhor, eu buscarei. Não esconda, não escondas tua face longe de mim. Não ponhas teu servo longe por ira. Tu tens sido meu socorro. Não me deixes, não me abandones, ó Deus, da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me abandonaram, então o Senhor me acolherá. Assim, ensina-me o teu caminho, ó Senhor, e guia-me em uma vereda plana por causa de meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus inimigos, porque falsos testemunhos são levantados contra mim, e os tais como esperar crueldade. Eu terei desmaiado se não tivesse crido
Eu teria desmaiado se não tivesse querido em ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, seja de boa coragem, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. Amém. Adjane, você quer orar para a gente? Amém. Senhor Deus, nós te bendizemos nessa manhã. Que linda é a tua palavra e refrigera a nossa alma. Que lindo, Senhor, é saber que podemos confiar em Ti, porque o Senhor nos veste com vestes de alegria e não de pranto. Porque o Senhor é nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Que lindo, Senhor, é poder confiar e ter esperança em Ti. Nessa manhã nós queremos levantar um altar de adoração. E sacrificar, Senhor, aquilo que parece difícil, mas que é o nosso sono, mas ao mesmo tempo, Senhor, sacrificar com alegria, porque o Senhor é bom, o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor. O Senhor é digno, Senhor. Reveste-nos, Senhor amado, com a tua presença. Fortalece-nos, Senhor amado, com a tua força, porque o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Te bendizemos, te exaltamos, olhamos para o Senhor, autor e consumador da nossa fé nessa manhã. Que cada uma aqui, Senhor, nessa reunião, possa ser cheia da tua presença, possa sentir o teu toque, o teu abraço, o teu amor. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não esquece de nós. O Senhor não esquece de nenhuma de nós. O Senhor tem o nosso nome escrito na palma da tua mão. E isso é tão poderoso. Isso é tão maravilhoso. Isso é maravilhoso demais para nós. Te bendizemos, te louvamos. Queremos entregar tudo o que somos, o que temos, tudo que leva o nosso nome diante de ti, Senhor. Todas as nossas questões, aquelas que estão, Senhor amado, em luto, aquelas que estão tristes por algum motivo, aquelas que estão doentes. Senhor, que a tua presença saradora, curadora, restauradora seja com cada uma. Aquelas que estão, Senhor amado, no momento difícil nos seus relacionamentos, no seu casamento, com seus filhos, nos seus trabalhos. Deus, responde. Ah, Senhor, olha para nós e seremos saradas. Olha para nós, Senhor, e seremos curadas. Te bendizemos, abençoamos, Senhor amado, a vida da Eneida, a vida da pastora Leia, com toda sorte de bênçãos que elas possam alcançar, Senhor, aquilo que o coração delas tem pedido ao Senhor. Cura os seus corpos, cura a pastora Leia, traz saúde e refrigera o seu corpo. A Eneida, Senhor, traz a resposta que o coração dela tem pedido. Em nome de Jesus, a Luana, todas aquelas que estão envolvidas diretamente com esse encontro, que a tua bênção seja estabelecida e real na vida de cada uma. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Lulu. Obrigada, Djane. Então, vamos. O tema de hoje é 5 de novembro, restaurando o altar. Onde está o seu coração? Então, o tema, ele tem uma pergunta. Onde está o seu coração? Vamos ler. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Mateus 22, versículo 37. Restaurando o altar. Onde está o nosso coração? Como está o altar do seu coração nessa manhã? Na palavra de Deus, altar é um lugar onde sacrificamos e adoramos um espaço santo. No entanto, hoje, o altar pode ser o nosso tempo, a nossa dedicação a Ele em qualquer lugar, reconhecendo que a comunhão com o Senhor exige priorizá-lo acima de tudo. Como um pastor já falou, às vezes os nossos altares são ocupados por, se você tem o livro, marca aí. Às vezes os nossos altares são ocupados por ídolos. O trabalho, o dinheiro, o desejo de controle, a necessidade de ser amada, a busca pela aprovação.
Deus deseja nosso amor em primeiro lugar. No livro de Juízes, Gideão recebe uma missão: destruir o altar de Baal e construir um altar puro ao Senhor. Às vezes, nós nos vemos assim também, precisando remover o que substitui a presença de Deus na nossa vida. Construímos altares errados quando dependemos de forças próprias ou de outras coisas para sustentar a nossa vida. Mas Deus é o mantenedor de toda a criação. Ele nos chama para confiarmos plenamente nele, sabendo que todas as bênçãos virão como consequência de nossa entrega total. Hoje, os céus nos convidam para construir um altar para Deus. Eu queria, já no início, se você tem um caderninho ou aí no seu próprio livro, Eneida, como eu sei quem está no altar? Se você fizer o topo de uma montanha, faz uma montanha aí. Se você fizer uma montanha, ou se você fizer um círculo, eu fiz aqui. Se você fizer uma montanha, ou se você fizer um círculo, se você fizer a montanha, quem vai estar lá no alto da sua montanha? Qual é o nome que você colocaria no alto da sua montanha? Se você fizer um círculo, lá no centro desse círculo, qual o nome que ocuparia o centro desse círculo? Aí uma reflexão para você, e aí você já pensa aí, já pode responder no seu desenho. E vamos aqui para o texto. Como está o altar do seu coração hoje? Na palavra de Deus, o que significa um altar? O altar, a bispa já descreve aí, o altar é um lugar onde sacrificamos e adoramos. É um espaço santo. É um lugar onde você adora e sacrifica. No entanto, o altar pode ser o quê? O altar pode ser o nosso tempo de dedicação. Esse momento aqui da devocional, ele é um altar, onde a gente levanta para Deus, onde a gente coloca a dedicação, entrega como primícia, para o nosso tempo aqui para ler a palavra. Hoje nós lemos 2 textos super importantes. Ele pode ser a nossa dedicação a Ele em qualquer lugar, reconhecendo que a comunhão com o Senhor, ela deve ser priorizada. Mas como um pastor, várias vezes, no lugar do altar, e aí se você não colocou no topo da montanha ou no centro, se não está aí Deus, Eneida, é Deus que está aqui. Eu sei que é Deus. Sabe uma pergunta que você consegue responder se no centro da sua vida está Deus ou se está um ídolo? A pergunta é: o que eu não vivo sem? Hoje, você não vive sem o quê ou sem quem? Eneida, eu acho que eu não viveria sem os meus filhos. Talvez os seus filhos estão ocupando o lugar de Deus no seu altar. Eneida, eu olho assim, ó, eu acho que eu não viveria sem meu marido, não. Porque ele é a minha proteção, ele é a minha provisão, ele é o amor da minha vida. Não me imagino viver sem o meu marido. Talvez o seu marido seja o seu ídolo, como foi na minha vida, por um bom tempo. Eneida, eu acredito que sem o meu trabalho, não consigo me imaginar sem o meu trabalho. Já pensou? Parar de entrar aquele dinheiro todo mês na minha conta? Como é que eu viveria? Não daria para eu viver. Talvez o seu trabalho seja o seu ídolo. Os ídolos podem ser o quê? O seu marido, os seus filhos, o seu emprego, a sua empresa, o trabalho, o dinheiro. A bispa vai colocando aqui, ó. O trabalho, o dinheiro, o desejo por ter controle, misericórdia. Se no controle se amanhecer um dia e o meu marido dizer para mim que a partir de hoje é ele que está no controle, eu prefiro separar. Às vezes o desejo por ter controle ocupa o altar da sua vida. Às vezes pode ser a necessidade de ser amada. Hoje, Eneida, no topo da minha montanha está necessidade de ser amada. Eu faço tudo para eu ser amada. É eu que tomo a iniciativa, é eu aqui em casa, tudo que eles querem, antes mesmo deles
falarem, eu já faço para os meus filhos, eu já faço para o meu marido. Eu me anulei por causa deles. Sabe eu me anulei por causa do meu casamento, eu me anulei por causa dos meus filhos, eu me anulei por causa do meu trabalho, isso virou um ídolo na sua vida. Quando você se anulou por algo, isso virou um ídolo na sua vida. Sabe por quê? Porque o mandamento é: não ame o outro mais do que a você mesma. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como você ama a si. Todas as vezes que você amou o outro mais do que a si própria, o outro virou um ídolo na sua vida. O chamado não é de anulação. O chamado não é amar mais o outro do que a si mesma. Quando você inverte as ordens, esse outro virou o seu ídolo. Eneida, me anulei. Meu marido hoje, me sacrifico por eles, pelos meus filhos, faço tudo por eles. Tiro de fazer de mim para fazer por eles. Viraram os seus ídolos. Porque esse não é o chamado. Eu é que ensino o outro como eu quero ser amada. E aí está uma chave para você. Se você hoje tem sido tratada com desprezo, com desonra, com indiferença, será que não foi você que ensinou eles a te tratarem assim? Porque do mesmo modo que você se trata, é o modo como você está ensinando o outro a tratar você. E aí, no livro de Juízes, nós lemos aqui Juízes 6, Gideão reconstruiu o altar do Senhor. E aí, porque Gideão se levantou, restaurando o altar, todo um povo foi salvo. Então, quando você se levanta na sua casa, Deus só precisa de um. Quando você se levanta para restaurar o altar de Deus na sua casa, na sua família, todo o povo, toda a sua família é salva. Às vezes, antes de você aceitar Jesus, ou às vezes você está num processo aí. O altar da sua família era os churrascos dos finais de semana. Então, você passava a semana toda já preocupada com o churrasco, com aquele momento com os amigos. E ali o altar da sua família, no altar dele estava churrasco, bebidas, momentos de prazeres, sexo, prostituição, adultério. Às vezes era isso que ocupava o lugar da sua vida. Sabe quando tem aquele sextou, onde as pessoas passam a semana toda, vive de segunda a sexta, em prol da sexta-noite, do sábado à noite? O rolê de sábado à noite, ele virou o altar da vida da pessoa. Às vezes, precisamos remover o que substitui a presença de Deus na nossa vida. Quando você tem um problema, aonde você vai em primeiro lugar? Apareceu uma dificuldade, descobriu um diagnóstico, teve uma péssima notícia. Aonde você vai em primeiro lugar? Eneida, na mesma hora eu ligo para minha mãe. Eu preciso falar com a minha mãe, porque minha mãe é tudo para mim. Eu não me imagino viver sem a minha mãe. Sua mãe representa um ídolo na sua vida. Eneida é minha amiga, a fulana, minha melhor amiga. E um momento que eu estou assim, no aperto, no sufoco, eu pego o telefone, a primeira que eu ligo é para minha amiga. Talvez a sua melhor amiga represente um ídolo na sua vida. E em um momento onde você está em situação de desespero, o primeiro lugar onde você vai é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou parar aqui, 2 minutos, 3 minutos, eu vou orar, Deus vai dar a direção e depois você vai atrás de outras pessoas, vai ligar para sua pastora, para sua liderança. E construímos altares errados. Quando? Quando eu sei que no altar da minha vida está errado. Quando dependemos de forças próprias ou de outras coisas para sustentar a nossa vida. Quem sustenta hoje a sua vida? Eneida, meu marido. Ele é tudo para mim. É ele que me sustenta.
provisão financeira, amor, satisfação, tudo é ele, sabe? Sabe quando eu descobri que por um bom tempo o meu marido, Rafael, ocupava o altar da minha vida? Quando eu parei tudo e descobri que sem ele eu não conseguia viver. Se eu fosse convidada para uma festa de aniversário, se ele fosse, eu ia. Se ele não fosse, eu não iria. Se eu fosse viajar, recebia um convite para viajar. Se ele fosse, eu ia. Se ele não fosse, a resposta era não. Nos finais de semana, não era o que eu queria fazer, era, meu bem, o que você quer fazer? Ele era tudo para mim. Ele ocupava o lugar de Deus na minha vida, porque eu pensava, sem ele, eu não vivo. É ele que é o provedor principal daqui de casa. É ele que exercia uma grande liderança sobre os meus filhos, de liderança de educação, de comando, de regras. Viagens, férias, era assim, não era o que eu queria. Aonde eu queria ir? Era assim, meu bem, para onde você quer ir? Qual o lugar que você tem vontade de conhecer? Qual é a praia que você sonha em conhecer? E aí eu vi que por anos, né, por 15 anos de casamento, porque é tão sutil, por 15 anos de casamento, eu fui tirando aos poucos Deus do altar e colocando Rafael Santos Silva. Ele era o meu Deus. E quando eu passei uma crise no meu casamento, que ele saiu de casa, eu descobri que ele era tudo para mim. Eu não tinha mais amigas, porque os meus amigos viraram os amigos dele. Eu não tinha mais amigas, eu não tinha mais sonhos. Eu não sabia nem quem eu era, porque eu me transformei em um segundo Rafael. Eu não sabia quem eu era, eu não tinha amizade, eu não tinha nem mais gosto. É assim, o que eu gosto? Aonde eu gosto de ir? O que eu gosto de fazer? Quem sou eu? A minha identidade foi moldada na identidade dele. Gente, até deixar de ir na casa dos meus pais, aos finais de semana, eu deixei de ir. Porque ele trabalhava a semana toda, então, final de semana, ele estava muito cansado. Então, o que eu pensava? Só vou na casa da minha mãe e do meu pai de segunda a sexta. Sábado e domingo eu vou me entregar totalmente para o Rafael. É o que ele quisesse fazer, não o que eu queria fazer. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus, ele não divide altares. Todas as vezes que Deus olhar para mim e para você e ver que no lugar dele, ele foi substituído por uma pessoa, fique atenta, porque essa pessoa, ela pode ser retirada do altar bruscamente. Orou tanto por um emprego? Eneida, orei tanto, jejuei tanto por um emprego, ia para a igreja na terça, na quinta, fazia todas as campanhas. Deus te deu o emprego, não foi? Se você tira Deus do centro e coloca o emprego, se prepara. Porque às vezes Deus pode vir e tirar o seu emprego. E aí você vai pensar, nossa, orei tanto por esse emprego e agora essa porta se fechou, por que será? Será que depois que você recebeu o emprego se tornou o centro da sua vida e você começou a negociar? Você parou até de ir para a igreja porque agora você tinha que trabalhar? Orou tanto por um casamento. Nossa, como eu orava por um casamento, Eneida, casei. Parou de buscar a Deus, parou de ir para a igreja. Agora só vai à igreja no culto que o marido quer ir e olha lá, porque o dia que o marido fala, hoje não vamos, vamos ficar em casa, você fala, então tá bom, ok. Orou tanto por um filho, pediu tanto um filho, agora não vai mais para a igreja. Ah, não, Eneida, tá pequeno, aí chega lá na igreja, eu não concentro no culto. Irmã, você tem que ir, sabe por quê? Mesmo indo, quantas eram as vezes que eu ia para a igreja e não ficava no culto? Ia para a salinha baby de 2 aninhos. Eneida dá trabalho, aí ele começa a chorar. É isso mesmo, a igreja vai ensinar o seu filho que lá é um ambiente que tem regras. Não negocia. Você orou tanto por um filho e agora que você tem, você para de ir para a igreja porque dá trabalho cuidar da criança enquanto está o culto. Aí Neida começa a chorar e eu tenho que sair do culto para não atrapalhar. É assim mesmo.
faz parte. Então, repara se em algum momento aquilo que você orou se tornou o seu altar. E no finalzinho, a última frase é: hoje os céus nos convidam para construir um altar realmente para Deus, restaurando, colocando Deus em primeiro lugar. Sabe por quê, minhas irmãs? A gente não pode colocar nada no lugar de Deus, porque sem tudo a gente vai viver. Sem o emprego, Deus vai mandar a provisão. Sem um marido, você vai continuar a viver. Eu e você, nós só não conseguimos viver sem Deus. Aí, se tirar a presença de Deus das nossas vidas, tirou tudo. Ele é o primeiro lugar. Eneida, quando eu sei que Deus ele está no altar da minha vida? Quando você não tem mais nada a perder. Quando pode te levar tudo. Carro, casamento, casa, emprego. Quando pode te levar tudo. Que você não tem mais nada a perder. Porque o seu tudo é Deus. E foi a leitura de ontem. O que pode me separar do amor de Deus? Se eu desço nas profundezas, lá está. Se eu subo no alto céus, lá está. Na escuridão, lá está. Quando eu sei que o altar foi restaurado? Quando você não tem mais nada a perder. Quando pode levar tudo de você. Que você não tem mais nada a perder, porque o seu tudo, ele tem um nome. Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso tudo. É Ele que vai estar no topo da nossa montanha, é Ele que vai estar no centro da nossa vida. E você pode fazer o exercício. Faz depois um exercício, uma mentalização de você no velório do seu marido, voltando para casa sem ele. Ele lá no caixão, você foi lá, sepultou, como é que você voltaria para sua casa? Faz uma mentalização. Você no velório, eu tenho 3 filhos. Você no velório dos seus filhos. Visualiza eles no caixão. Como é que você voltaria para sua casa? A Eneida é tão pesado. É pesado sim. Eneida, eu não voltaria. Eu queria ser enterrada ali junto com os meus filhos. Eu não voltaria para casa, não. Eu iria morrer. São seus ídolos. Seus filhos viraram seus ídolos. Meu marido, eu queria descer na sepultura com ele ali. Misericórdia. Seu marido virou o seu ídolo. E eu vou dizer uma coisa para você. Pode remover os ídolos da sua vida, porque existe vida sem os ídolos que hoje você colocou. Eu sou prova. Dá para você viver sem um marido, tá, irmã? Eu sou prova. Talvez aqui tem mulheres que perderam os filhos e diz: eu sou prova. Sepultei os meus filhos e eu tô aqui. Um ou outro filho. Se imagina pedindo demissão do emprego? Se imagina recebendo a carta da demissão? Eneida, eu jamais me imaginaria nesse dia. Faz essa visualização, essa mentalização. Agora, Eneida, posso sepultar. Deus pode levar. Ele é tudo para mim. Ele é a minha vida, ele é o meu respirar, ele é a fonte de tudo na minha vida. Sem Deus, eu não vivo. Aí sim, Deus está no centro da sua vida. Aí ele está. É quando você não tem mais nada a perder. Porque ele é o seu tudo. Pode te levar todas as coisas. Só não tire de você a presença de Deus. Porque ela é o nosso sustento. É ele que dá o fôlego de vida, é ele que tira, é ele que dá o respirar e é ele que te dá o último respirar. Ele é tudo que eu e você precisamos. Vamos orar? Senhor, obrigada, porque nessa manhã nós estamos aqui, colocando o Senhor no nosso altar. Não nos deixa, Senhor, amar os nossos filhos, amar o nosso marido, amar tudo o que nós temos, amar até nós mesmas, mais do que a Ti. O Senhor está no topo da nossa montanha. O Senhor está no centro da nossa vida. Nessa manhã nós queremos te pedir perdão
pelas vezes que nós colocamos os nossos filhos nos nossos altares, pelas vezes que colocamos os nossos maridos no altar, pelas vezes que nós colocamos a nossa carreira, a nossa profissão, a nossa empresa, o nosso cargo no teu altar, pelas vezes que colocamos até os nossos ministérios da igreja no teu altar. Senhor, nos perdoe nessa manhã. Nos perdoe, Senhor, porque por vezes achamos que a nossa segurança está em pessoas, ou em lugares, ou em posições. Nos faz entender nessa manhã que o nosso altar tem um nome: Jesus Cristo de Nazaré. É o Senhor que nós queremos amar acima de todas as coisas. É o Senhor que nós queremos buscar todos os dias da nossa vida. Nos momentos de desespero, de dificuldade, não queremos recorrer aos outros, queremos recorrer a Ti. Queremos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar e dizer: Senhor, o que eu faço nessa situação? Senhor, qual é o caminho que eu vou tomar? E não recorrer a outros, Pai. Nós queremos que o Senhor seja a nossa primeira opção. Nós queremos que o Senhor seja o nosso primeiro amor. Porque se o Senhor está no primeiro lugar da nossa vida, nós vamos conseguir amar os outros, prestigiar os outros, ser feliz com os outros, não fazendo dos outros o primeiro lugar da nossa vida. Entendemos, Senhor, que se existem outras pessoas no nosso altar hoje, seremos as pessoas mais frustradas dessa terra. Nos perdoa quando nós colocamos as nossas expectativas no outro. Senhor, assim viveremos uma vida de muitas decepções, porque os outros falham, Senhor. Os outros, Senhor, são passíveis de erros, de falhas, mas o Senhor nunca vai nos decepcionar. No Senhor nós podemos colocar todas as nossas expectativas, porque no Senhor não há sombra de variação e nem de mudança. O Senhor permanece o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Nessa manhã nós dizemos: o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é o amado das nossas almas. É o Senhor que nós iremos buscar. É o Senhor que nós iremos amar com todas as nossas forças. É o Senhor que nós iremos deixar como legado para os nossos filhos, dizendo: mamãe buscava a Deus em primeiro lugar. Mamãe buscava a Deus nos primeiros minutos da vida dela. E que por isso, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Nessa manhã, Senhor, reconstrói os nossos altares, recoloca as coisas nos lugares corretos, reposiciona, Senhor, pessoas e coisas nos nossos corações, nos lugares corretos. E nós queremos dizer que o Senhor é tudo que nós temos. O Senhor é o amado das nossas almas. A quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? O que faremos nós, se o Senhor fez tudo por mim e por cada uma dessas mulheres? No dia de hoje, Senhor, traz a reflexão sobre altares nas nossas vidas. Ministra, Senhor, ao longo desse dia. E que, ao final desse dia, nós possamos ter a certeza de que realmente é o Senhor que ocupa o pódio das nossas vidas. Obrigada pelo dia de hoje, Senhor. E nós não podemos terminar essa oração sem entregar ao Senhor a vida da nossa pastora. Senhor, que hoje seja um dia de cura na vida da pastora Leia, e que nos próximos dias ela possa estar aqui, ministrando nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Restaurando o altar. Onde está o nosso coração? É um dia de reflexão para nós. Para as meninas do YouTube, um beijo para vocês. Que Deus abençoe. E nós vamos encerrar a gravação. Ô Lu, encerra daí, porque eu não estou conseguindo.